Boa tarde, gente. Tudo bem? A gente está aqui mais para mais um bate-papo com a Andrea. Dessa vez eu trouxe a Evelyn Souza para falar um pouquinho de transição de carreira. Tudo bem, Evelyn? Oi, Leandro, tudo bem? E você? Tudo ótimo por aqui também. Que bom. Vamos só esperar o pessoal chegar, né? Que demora um tempinho e a gente já começa. Beleza. Enquanto isso, né? Quem for chegando, se puder comentar, né? De que cidade, que estado que você tá, a gente gosta de ler os comentários, tá? A gente já começa. Beleza. A propósito, gente, a gente sempre pergunta, né? Ah, que cidade, que estado que você está falando, mas eu falo de Maringá e a Evelyn de Curitiba, né? Então, a gente está no Paraná, automaticamente assim, mas é isso. Eu nunca respondo, na verdade, essa questão de onde que você está falando, mas eu nunca falo da onde que eu estou falando. E eu também já... Opa, deu uma travadinha. Eu sou de Maringá também. Aí, ó, a Evelyn daqui. É que você mora em Curitiba, né? Isso, mas sou natural daí, de Maringá. Abraço, Jailton, ali de Campo Novo dos Pareces. Falei certo, né? Mato Grosso. O Marcos, de São Paulo, divisa com o MS. Obrigado, Marcos. Seja muito bem-vindo, tá? Então, assim, ó, agora que o pessoal começou a chegar, né, eu vou colocar aqui, e aí vocês vão comentando para mim, né, sim, se o áudio estiver ok, mas eu vou apresentar oficialmente a Evelyn. Realmente, gente, assim o nome dela, não falei errado, tá? Ao contrário. Bom, eu conheci a Evelyn, né, na Hunter Co, porque a gente é recrutador parceiro lá, e aí a gente entrou meio que na mesma época, só que até então eu não sabia muito da trajetória dela, né, eu achava que ela já trabalhava com recrutamento de seleção há muito tempo e tudo mais, enfim. E aí foi isso, assim, aí a gente começou a conversar e tudo mais, e aí a gente começou a interagir, e querendo ou não, a gente tem, né, aqueles profissionais que a gente tem mais afinidade, de certa forma. E contando um pouquinho da Evelyn, ela é psicóloga, né, atuava com atendimento, e aí veio para essa área de recrutamento e seleção, mais especificamente na área de tecnologia. E agora eu te dou a palavra para você se apresentar e falar com o pessoal. Então tá bom. Basicamente isso, né? Então, boa tarde aí para todo mundo que está nos escutando. Então, eu tenho duas formações, né? Logo que eu terminei o ensino médio, eu me formei em processos gerenciais, porque na época eu trabalhava num banco, mas acabei saindo. Mas meu sonho mesmo sempre foi fazer psicologia, né? Então, eu entrei em psicologia, né, no curso de psicologia, pensando, não, vou atuar na área clínica quando eu sair, né? Ou na área escolar, que foi uma área que eu sempre gostei também, a área educacional. Porém, isso aconteceu de fato, né? Eu fiz psicologia, e depois da área de formação, eu fiz 2 anos de estágio, né, numa rede federal, numa escola, né, com psicologia escolar, e depois que eu me formei, fui para a clínica, né? Fiquei na clínica até final do ano passado, deu quase 2 anos aí de atendimento clínico. Porém, eu senti que por mais que eu goste da clínica, faltava sempre uma coisinha, né? Porque é da minha personalidade, eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, né? Eu gosto de ter esse contato com as pessoas. Então eu ficava pensando, tá, na clínica eu entrei porque eu quero, né, ajudar as pessoas, desenvolver pessoas. Porém, falta alguma coisa. Que outra área que eu posso ir, que eu posso ter, né, isso daí também, né, de poder ajudar as pessoas, mas que eu consiga ter mais essa interação, esse contato. E daí eu pensei no RH, mais especificamente na área de recrutamento e seleção. Então foi basicamente isso. Legal, bacana. Eu acredito que, assim, na verdade, a gente já entrou um pouquinho nessa pergunta, né, de o porquê que você se decidiu, assim, se afastar um pouquinho dos atendimentos, sim, né? Porque até então você era focada mais nisso, né? Se quiser contar um pouquinho para o pessoal como que é.
Sim, eu sempre fui focada ali nos atendimentos clínicos, então, né, me formei, comecei ali a fazer a minha carteira, vamos dizer assim, de clientes ou de pacientes, né? Tem sempre uma questão com essa nomenclatura, é paciente, é cliente, sempre é uma discussão. Mas, enfim, comecei ali a fazer né, os contatos, ter os meus clientes, trazer eles para a clínica, e foi isso que foi ali me mantendo como profissional por algum tempo, assim, né? Só que a clínica, o início da clínica aí, para quem é psicólogo, enfim, é um início difícil, né? Até você fazer ali, você conseguir ter bastante pessoas para você atender, acompanhar, se manter de fato financeiramente, até você se estabelecer como profissional, é um pouco difícil, né? Então, mas era basicamente isso, assim, né? E daí o que me foi fazendo me afastar dos atendimentos foi mais essa necessidade, mesmo como eu falei anteriormente, de interação. Porque a clínica, né, eu trabalhava com atendimento, somente com atendimento online, até mesmo antes de entrar com a pandemia. Então, assim, e a clínica é um trabalho individualizado. O meu trabalho era psicoterapia individual, né? Porque tem as em grupos também, mas a minha era individual. Então, a terapia clínica, ela tem um trabalho todo específico, né? Essa interação que você tem que ser com um objetivo, né? Então, você tem que ter muito cuidado ali. Então, eu sentia falta, assim, desse relacionamento com colegas, de conversar, né? Então, foi mais isso que me moveu para buscar essa mudança aí. Tá, e aí a gente entra um pouquinho assim, né? A gente sabe que tem muitas possibilidades, né? Tem o treinamento e desenvolvimento, que você de repente poderia atuar, que tem contato, né, com profissionais. E aí, por que exatamente você escolheu o recrutamento e seleção? Bom, eu escolhi o recrutamento e seleção porque era uma área que eu já tinha tido um pouco de experiência e eu tinha gostado, né? Eu acho que eu gosto também dessa parte de treinamento, de desenvolvimento. Eu acho que são áreas que elas acabam se conversando e uma coisa vai acabar meio que levando a outra, né? Mas a princípio, por já ter tido essa experiência, essa identificação inicial com recrutamento e seleção, saber basicamente ter uma noção de como funciona, eu optei por essa área. Legal, legal. Não, isso que você falou é bem importante, assim, que você já tinha trabalhado, porque eu também um tempo fui generalista, que a gente chama, né, que faz de tudo. Só que aí eu falei, não, eu quero ser específico de uma coisa só. E aí, para mim, é recrutamento e seleção, assim, que eu coloquei ali na frente, que eu gosto muito, assim, de fazer, sabe? Então, não me vejo fora também. E o recrutamento e seleção, ele proporciona bastante coisas pra gente, né? Quando a gente vê, a gente já tá com a pessoa fazendo... acaba meio que ajudando ali o desenvolvimento profissional dela mesmo, né? Então, é uma área bem, bem bacana, assim, acaba sendo... Por mais que tenha essas subdivisões, né, dentro da RH, acaba uma área conversando com a outra ali, né? Eu concordo com você. E assim, ó, eu acho que é uma dúvida que eu recebo muito, assim, de quem está pensando em fazer transição de carreira ou que vai sair de uma área para outra, que é a questão da pandemia. Então, assim, como que você sentiu nessa questão de, poxa, eu vou largar aqui uma coisa que de certa forma está estável para mim e eu, né, vou para uma outra área que eu não sei, em plena pandemia, sabe? Como que você se sentiu em relação a isso? Bom, eu acho que toda mudança traz uma sensação de medo e insegurança, né? Porque é o medo do desconhecido, né? É muito difícil a gente sair de algo que a gente já tá ali mais seguro, se sentindo mais confortável e meio que, né, se jogar em alguma coisa que a gente não sabe muito bem qual que vai ser o resultado. Então, acho que esse não saber muito bem como vai ser o resultado, né, gera aí um pouquinho de medo, de insegurança. E eu acho que a pandemia, ela trouxe mais isso pra gente, né? Num contexto social geral. A gente não saber como que vai ser o resultado, viver essa insegurança, esse medo, essa expectativa muitas vezes negativa. Como que eu me senti em relação nessa mudança com a pandemia? Eu senti um pouco de preocupação, por quê? Porque esse momento que a gente está vivendo foi um momento que teve um aumento, né, da procura, muitas vezes por psicólogo, né, por esse contexto geral mesmo que a gente está vivendo.
E daí todo mundo fala, agora vai ser um bom momento para os psicólogos atuarem, vai ter mais áreas, mais pessoas buscando, tal. Então eu pensava, nossa, como, né, parece que como que eu vou fazer essa transição agora nesse momento, sabendo que muitas pessoas vão estar precisando, né, buscando esse apoio, essa ajuda. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, bom, eu acho que tem que ser agora, né? No meu projeto de vida, essa mudança tinha que acontecer agora. Então, eu falei, não, vamos enfrentar isso daí. E a relação foi muito tranquila. Por quê? Porque eu já... muito tranquila, entre aspas, né? A gente teve que ter um planejamento, que eu acho que a gente vai falar disso daí um pouquinho mais pra frente, né, Leandro? Mas foi tranquila porque eu já trabalhava com esse modo online, totalmente remoto, então, para mim, não mudou muito a rotina, né? Mudou a forma de trabalho, mas a rotina em si, assim, não mudou muito. Então, acabou não me afetando de uma forma tão significativa, né? Essa transição. A pandemia, com certeza. Mas isso é um outro assunto. Era um outro momento, talvez. E assim, ó, para quem está assistindo a gente, talvez pode pensar assim, mas né, ela era psicóloga, já trabalhou um pouco ali com recrutamento e seleção, levam uma vantagem. E eu vou falar para vocês que eu, né, um tempo na área, digo que não, porque o clinicar é muito diferente do recrutar, sabe? Não quer dizer que quem faz um vai fazer o outro, e vice-versa. Exatamente. Muito. Então não tem vantagem, não, gente. Sim, não tem. Assim, são áreas que pode facilitar em algumas coisas, porque te dá uma noção, mas é totalmente diferente, muito diferente, assim. É como se eu estivesse aprendendo uma nova profissão hoje. Como não, realmente é isso, né? Eu estou aprendendo uma nova profissão, uma nova forma de fazer, uma nova forma de se comunicar, que é totalmente diferente uma comunicação que você tem com o teu paciente na clínica, que você vai ter com o candidato, com o gestor, então muda tudo. A gente, é claro que eu nunca cliniquei, né? Mas, então, assim, não sei essa sensação. Mas a gente tem algumas sensações com o retorno de candidatos, desde que quando ele fala pra gente que não quer mais a proposta, desde quando a gente é responsável por dizer, você foi aprovado. Assim, gente, são sensações únicas, eu diria, porque é incrível, assim, essa questão, sabe? Eu gosto desse sentimento, principalmente da aprovação, claro, né? Você foi aprovado, cara, isso é muito sensacional. Exatamente, é uma sensação muito boa. É o que eu falei, é uma forma de ajudar as pessoas, né? Eu acho que eu fico muito feliz ainda quando eu vejo que, de fato, aquela pessoa que está procurando mesmo a recolocação, está precisando daquela oportunidade e a pessoa recebe o aceite da empresa. Nossa, é muito, muito, muito bom mesmo. Uma sensação muito boa, maravilhosa. Concordo contigo. E agora, outra dúvida que as pessoas me mandam, né, que é recorrente também. Eu já fiz até um artigo sobre alguns planejamentos que a gente pode ter, mas falando com alguém que fez, assim, você teve algum planejamento ou você foi assim, fui? Não, eu tive um planejamento, um curto planejamento, um planejamento assim, né, não foi na impulsividade, mas também não foi algo assim que, nossa, levei um grande período de tempo para planejar. Não, mas eu fiz assim, né, eu avaliei as possibilidades. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar, Leandro, ou, né, quem está assistindo, quem está nos vendo hoje aqui, sobre análise SWOT. Então, é uma análise que é uma técnica que é usada muito aí pelo pessoal de administração, da área de negócios, só que eu trouxe e eu uso ela para diversas áreas da vida, assim. Porque eu acho que ela é uma ferramenta muito boa e eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade de visual. Então, assim, quando eu escrevo, quando eu vejo um mapa conceitual, eu tenho muita facilidade de estruturar minhas ideias. Então, para mim, funciona. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma análise SWOT, que é o quê? É você dividir lá, né, em imagine 4 partes, né? 2 dessas partes você vai avaliar os teus processos internos, né? Processos positivos e os pontos de atenção ou de melhoria, enfim, né? Então, você vai avaliar os teus processos internos, de você. O que depende de você.
e daí você alinha isso com o teu objetivo, né? O meu objetivo era né, transição de carreira para a área do recrutamento e seleção, mais voltado para a área da tecnologia. Então, assim, daí a gente começa a olhar, tá, disso positivo, o que eu tenho para alcançar esse meu objetivo? Eu, Evelyn, né, tinha a formação, que querendo ou não, como você mencionou antes, psicologia facilita, é uma das áreas que normalmente é pedida, né, de formação, né, nessa área de RH, então já facilitava. Eu tinha uma breve experiência, e daí eu tinha vontade, né, vontade de fazer acontecer, vontade de dar certo, eu tinha condições ali de estudar, né, de fazer um curso, então tudo isso foram coisas que eu podia fazer que dependiam de mim, nos processos internos, tá? E daí tinha os fatores negativos ou os pontos de atenção, né? Que é o quê? Eu não tinha experiência, então dificilmente a gente sabe que, né? Por mais que seja uma posição júnior, às vezes tem empresas que têm essa abertura, mas algumas já vão exigir uma certa experiência, um domínio ali da área, e eu não tinha. Eu tinha uma pincelada de 1 mês, 2 meses ali de recrutamento de seleção, né? Mas não era uma experiência. Então, assim, eu tinha também a questão ali que eu só tinha experiência na clínica, né? Nunca tive nem numa outra área de RH, então já dificultava. Então, eu fui elencando aí todos os pontos de atenção que eu tinha que melhorar e buscar, né? Então, essa experiência, eu ia ter que buscar algum lugar que me oferecesse essa oportunidade de desenvolver a experiência, né? Essa falta de conhecimento, eu ia ter que ir atrás, fazer curso, alguma coisa para suprir isso. Então, tipo, essa análise me ajudou, né? E daí vem os processos externos, que não dependem da gente, que são positivo e negativo. Então, por exemplo, o que eu tinha de externo que poderia me ajudar? Colegas, né? Networking, enfim, buscar instituições que oferecessem curso na área, enfim, tudo que era externo que eu podia ir atrás, né? E daí os pontos de atenção, o que eu poderia encontrar nesse caminho como barreira, como obstáculo, né? Então, assim, a falta de experiência poderia ser, né, uma barreira, talvez a minha trajetória profissional poderia ser uma barreira, e que estratégias eu ia poder utilizar para superar esses obstáculos. Então, assim, para mim funcionou muito, que eu consegui ter uma visão geral, assim, né, do que eu posso fazer de fato, né, mas concreto, assim, não ficava tão lá nos planos das ideias, meio abstrato, ficou algo mais palpável para mim e mais fácil de eu tomar as minhas decisões. Foi isso que eu usei de estratégia. Eu gostei da tua fala, principalmente quando você trouxe a ferramenta que você utilizou. Uhum. Você falou que para você foi muito útil, né? E isso é muito importante a gente identificar, porque a gente é bombardeado com muita ferramenta, né? E você vai querer usar todas, não vai dar certo. Então é importante você identificar qual faz mais sentido, né? Exatamente. E eu acho que é uma ferramenta que você pode adaptar ela para várias áreas, assim, né? Tanto profissional como pessoal, qualquer objetivo que você tenha e você quer deixar ele mais claro, né? Às vezes na sua mente, coloca ali, que dá super certo. E é bem simples de fazer. Bom, gente, a gente já está falando aqui há 19 minutos, embora não pareça, já são 19 minutos. E eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer das nossas falas, você pode ir deixando ali as dúvidas, que daí no final a gente vai responder, tá? Então você pode ficar muito à vontade, qualquer coisa, assim, não tem problema não. A dúvida que você tiver ali, ou o comentário que você tiver, você pode fazer ali, que a gente vai respondendo vocês no final daí, tá? Sim. Agora a gente entra um pouquinho assim, tá? O recrutamento e seleção é um desafio bem grande. E aí, assim, eu vou trazer uma situação aqui, não estava muito no que a gente conversou, mas, cara, o que a gente escuta de profissionais, eu escuto muito você também, que recrutamento e seleção é muito fácil porque é só contratar, né? E aí eu trouxe alguém também que está vindo, né? Embora já tenha um tempo, teve uma vivência ali. Cara, a gente afirma, né? Não é só contratar, né? Não é só contratar, é um processo, né?
E não é, nesse processo não está envolvido só a contratação, não. Né? Tem várias coisas e é muito complexo. Eu acho que é complexo porque toda atividade que envolve ali a condição humana, né, o ser humano em si, ele já tende a ser um pouco complexo, né? Daí a gente vai trabalhar com variáveis que dependem da gente, outras não. Então, assim, tudo pode mudar, né? Então, é bem complexo. Todo mundo fala, ai, é fácil, é só fazer ali, né? Chamar a pessoa e, ai, tem essa vaga. Não, não é bem assim que funciona. Nem um pouco, né, Leandro? Exato. É um desafio, né? Como a gente fala muito no WhatsApp. Exatamente. Na verdade, a gente fala muito no WhatsApp, né? Em particular, ali troca umas figurinhas e tudo mais. Então, a gente conta, né? Um pouquinho dos desafios. Porque a gente não traz muito a público. Eu sinto isso de muitos recrutadores e é uma coisa que eu faço também. De trazer os desafios que a gente enfrenta a público, né? Sim. A gente não traz, porque é muito, hein? Nossa, bastante, eu diria, assim. É bastante desafio. Cada dia a gente está lidando com uma situação diferente e aí tudo mais. Então, é bem desafiador. Eu acho interessante essa questão dos desafios e de abrir, assim, sabe? Com os colegas, com as pessoas que compartilham, às vezes, do mesmo sofrimento, vamos colocar assim, né? Da mesma dor. Porque a partir desses desafios, né, a gente pode ali fazer um relato de experiência e falar, ó, eu tive isso e eu fiz isso que me ajudou, que me fez, né, desenvolver melhor esse processo e tal. Como que você fez? Essa troca que a gente tem, às vezes, de expor, né, muitas vezes a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade é muito bacana, porque a gente acaba ajudando o colega, acaba se ajudando e a tendência aí é só criar uma rede de apoio bem bacana, né, pra gente se fortalecer aí como recrutadores. Verdade, concordo plenamente. Assim. Aí a gente entra um pouquinho na questão, assim, ó, por exemplo, você quis ir para o recrutamento e seleção. Não suficiente, entrou na área de tecnologia, que é um desafio muito diferente, assim, é bom a gente até trazer que o recrutamento e seleção de tecnologia é totalmente diferente do tradicional, assim, que a gente é acostumado. E aí eu queria te perguntar, né, como que é atuar como tech recruiter para você? Eu acho que a primeira palavra que vem na cabeça é desafiador, né? Porque, assim, eu já estava fazendo uma transição para uma área que eu nunca tinha tido contato, ou para não dizer nunca, que eu acho que é uma palavra muito forte, eu tinha tido um mínimo contato, né? E ainda eu resolvi ir para a área de tecnologia, que é uma área totalmente diferente do recrutamento, igual você falou, o tradicional, né? Então, assim, é uma área extremamente dinâmica, a comunicação ela tem que ser muito rápida, muito objetiva, é tudo para ontem, assim, tudo muito imediatamente, né? É uma área que você estuda, mas daqui uma semana já entra uma nova linguagem, ou aquela linguagem que estava no 8 já está no 11 daqui a um mês. Então, assim, os requisitos são muito rápidos, então é tudo, assim, você tem que se adaptar muito instantaneamente, né? E entender também do que você está falando, né? A gente fala ali que nós não avaliamos a parte técnica, né? Porque nós não somos técnicos, mas a gente tem que saber o que a vaga está pedindo, o que o cliente quer, e às vezes não é só as competências técnicas ali, né? Às vezes tem competências comportamentais que a gente precisa identificar ali também no candidato, que vai ser extremamente importante para a função que ele vai desenvolver. Então, assim, é muito complexo, né? Então, você aprender aprender. Eu tenho a sensação assim, eu estou aprendendo a falar, porque, né, estou aprendendo linguagem novamente, porque é isso, né? Você tem que entender o que é, né, um Java, o que é um front-end, o que é um back-end, qual que é a diferença, que Java e JavaScript não é a mesma coisa. Então é um desafio, assim, você tem que sempre estar estudando, né? A gente, isso é importante, assim, eu recebo muita dúvida também nesse sentido, como que eu faço para atuar como tech recruiter, não tenho dinheiro para pagar um curso caro.
Eu falo assim, vai no Google, né? Tem muito material legal, assim, eu estava olhando esses dias, e a gente estava falando sobre isso até ontem, né? Sim, Sobre a questão dos materiais. E é importante, isso que a Evelyn falou, é importante a gente não. Claro que a gente não vai saber programar, né? Óbvio. Mas é importante a gente entender as diferenças de um front, um desenvolvedor front-end, um desenvolvedor back-end, um full stack. E eles têm linguagens específicas, então a gente precisa estar entendendo, né? Realmente é bem técnico nesse sentido, né? Se a gente for avaliar, assim, acho que essa é uma das principais diferenças, né? Do recrutamento tradicional também. Sim, exatamente. E você tem que ter uma noção ali, porque às vezes, né, se você faz uma abordagem errada, os candidatos, eles são muito, vamos dizer, assediados, né? O tempo todo eles recebem proposta, ainda mais quando são pessoas com uma área muito específica. Então, você tem que ter uma abordagem bem direta, conhecer sobre a vaga, estudar sobre a vaga, saber o que você vai falar para a pessoa, até para não perder o teu tempo, né, procurando ali alguém que não está alinhado ao perfil, como também para não, né, perder o tempo do candidato. Então, você tem que, eu acho que é desafio, e para superar esse desafio, você tem que estar bem antenada, senão... Eu vejo assim aqui, tipo, muita dúvida me chega assim também. Por exemplo, eu tô com uma vaga de desenvolvedor back-end, e aí eu vou abordar essa pessoa. E aí a pessoa me manda, assim, né? Daí eu falo, né? Falar, mas você tem que ver se ela tem as stacks, né? As tecnologias que a vaga pede, né? Porque isso é importante também. Nem todo, por exemplo, o desenvolvedor back-end que a gente estava falando, vai ser o específico para a tua vaga e para as tecnologias que você precisa. Então não adianta também sair atirando, né, para todo lado, assim, que é um pouquinho diferente. E eu não sei com você, Evelyn, mas comigo eles não curtem, né? Logo lá atrás, quando eu comecei, assim, lá atrás, uns 2 anos, que eu comecei com essa área tech, assim, eles não. Quando a gente abordava, assim, de alguém que não era naquela tecnologia, eles ficavam meio assim, eles falaram, poxa, você não leu o meu perfil, você não viu o meu perfil. Eu não sou dessa eu não tenho essa linguagem, não sei o que, e é bem chato, né? É chato. É chato porque daí é chato, é aquilo que eu falei, tanto para o candidato, né? Porque às vezes parece que você não teve o cuidado realmente de ler ali e tal, mas também tem a questão que às vezes a pessoa não tem todas as informações no LinkedIn, né? Então tem o outro lado também. Então você acaba meio que vou tirar a dúvida, né? Então a pessoa acaba ficando chateada, mas eu acho que é isso, tem que ter o cuidado, né? Ó, vi ali, não tem informação, não tem informação, então, eu, né, te abordei porque não vi essa informação ali, queria confirmar, né? Boa. Porque que daí eu acho que facilita por os dois lados, né? Para entender como que tá o lado daqui e o lado de lá também. Exato. Isso que a Evelyn falou é importante também, porque muita gente não tem as informações. Aí eu acho também que vale a pena, sabe, você perguntar, né, tipo, porque não adianta você chegar meio que dando a vaga para a pessoa, toma, que é tua, né? Porque se ela não tiver as linguagens, ela não vai querer, provavelmente. Sim. Nem faz sentido também, vai ser perda de tempo para os dois lados. Mas isso que você trouxe, assim, é bem pertinente nesse sentido, né? E eu sempre falo, assim, para quem quer atuar ali como tech recruiter, né? Falar, eu vi umas vagas, estão pagando super bem, né, e tal. E eu falo, gente, mas você tem que gostar, de certa forma, de tecnologia, porque senão é muito difícil, assim. Eu já falo assim, não que seja tão difícil, mas é complicado daí para você, porque é muita coisa diferente, muito termo diferente. Então, assim, se você não gostar, né, aí entra um pouco da psicologia também, mas se você não gosta, a tendência é que você não faça bem feito, e aí começa a deslanchar. Então, você tem que ter pelo menos um pouquinho de afinidade, né? Isso. Aí de identificação, né? Senão fica um trabalho muito pesado daí, né? Exato. Mas é isso. Mas eu acho que a palavra é desafiador. Eu concordo, assim. Não teria outra palavra para dizer agora. Desafiador. Desafiador e rápido, né? Ao mesmo tempo, tipo, tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E por que a gente está falando que é muito rápido também? Porque hoje eu falei com um desenvolvedor. Amanhã pode ser que ele já esteja outra proposta e já aceitou. E aí a gente perdeu o candidato, sabe?
Então, por isso que é tudo muito rápido. Às vezes, em 2, 3 dias, ele já não tem, já perdeu o interesse, já tem outra proposta, já está em outra empresa. Isso acontece também. Sim. Então, é tudo muito rápido. É muito diferente do processo seletivo tradicional, né? Também no sentido de que, se eu divulgar uma vaga de assistente administrativo, provavelmente vai vir muito candidato, né? Agora, uma vaga de desenvolvedor, nem tanto assim, né? Porque a maioria deles já está empregado, né? Já tem ali bons salários, então meio que a gente tem que ir, né? Então isso torna muito desafiador, eu acredito. Então a palavra realmente é desafiador, porque tudo que a gente faz na área de tecnologia é desafiador. É desafiador. Assim como a transição de carreira, não é fácil, é desafiador também, mas mas dá para criar estratégias ali para superar e minimizar, né, esses desafios aí. A gente vai passando assim por diversos desafios e uma transição de carreira não é tão simples, né? Mas se planejada, você vai embora, assim. Acho que é isso. Isso. Você planejar pelo menos um pouquinho, assim, né? Eu digo, né? Eu gosto de planejamento, mas eu sei que nem sempre dá, porque existem diversos fatores, né? Sim. Mas é legal se planejar e entender o mercado também, né? Isso é muito importante, assim, isso faz diferença. Isso faz total diferença. Eu acho, assim, que não tem uma receita de bolo para uma transição de carreira. Você vai fazer assim, assim, assado. Porque, assim, para mim, com a minha estrutura de vida, algumas coisas facilitaram, né? Agora, tem pessoas que têm responsabilidades, compromissos diferentes, né? Que às vezes não vai ter, né, esse tempo hábil, ou às vezes até mesmo por questão financeira. Vou sair de algo seguro para ir em algo que eu não sei, né, que retorno que eu vou ter. Então, todas essas coisas precisam ser avaliadas, né? Por isso que eu digo, não tem uma receita de bolo. O que você pode fazer é se planejar e pesquisar. Eu acho que a pesquisa é o fundamental. E pesquisa sobre a área, né, como que você atua, o que aquela pessoa faz, o que aquele profissional faz, que lugar que eu posso fazer o que ele faz, entendeu? Posso fazer remoto, posso fazer numa empresa, que empresa, onde, né? Como que ele faz, por que ele faz daquele jeito? Eu acho que são questões importantes para a gente pensar em, né, em uma nova profissão, em uma nova posição. E também aquilo, contato. Eu acho que o que me ajudou muito na minha transição foram os contatos, né? De eu lembrar assim, aquela pessoa trabalhou nessa área. Será que talvez ela pode me ajudar, me dar uma dica? E eu fui falando com as pessoas, no LinkedIn mesmo. Até antes, é interessante, de eu entrar na Hunter Co., eu já tinha abordado uma colega que trabalhava ali, mas eu nem sabia, mas tipo, eu vi lá, ela é consultora, uma ótima experiência, essa pessoa mesmo que eu vou falar, né? E fui lá e falei, depois a gente virou colega de trabalho, hoje eu faço vaga dela, foi bem legal, assim. Mas, tipo, foi muita coincidência, assim, eu nem esperava trabalhar na mesma plataforma que ela. Então, eu acho assim, as conexões que você faz no LinkedIn também pode ajudar bastante nessa questão de transição, seus contatos de uma forma geral, né? Concordo. Assim, porque o que a gente fala, é importante a gente ter esse networking, claro, né? Mas a fala da Evelyn me trouxe aqui uma memória que eu conheci umas 2, 3 pessoas, assim, que fizeram a transição e se arrependeram. Porque assim, elas gostavam do que faziam e foram fazer a transição achando que seria legal, né? Que teria. Só que não, porque era totalmente diferente daquilo que elas imaginaram, porque elas não pesquisaram, não conversaram com quem tem mais experiência e tudo mais. E aí depois elas queriam voltar. Só que aí ficou um pouquinho mais complicado, mas né, ainda bem que deu certo e voltaram. Mas é importante essa questão, né, de você ali ter os contatos, até porque as pessoas mais experientes podem te trazer visões assim que você não tem, né, sobre aquele negócio, aquela situação. Exatamente. Então, é igual eu converso com muita gente e falo, vou fazer uma transição para a área de RH, porque é só contratar. Mas, gente, não é só isso. A gente tem a parte burocrática, por exemplo, elaborar um parecer de um candidato é bem burocrático, no sentido de que você senta ali, fica escrevendo e tal. Então,
né? E aí tem gente que já não vai gostar, então é importante você avaliar ali para a carreira que você quer seguir, né? Pesquisa realmente, porque não vai na força da emoção, não, porque todo o trabalho tem suas dificuldades, né? Com certeza. Eu gosto do que eu faço, mas eu tenho coisas que eu não gosto tanto de fazer e que eu tenho dificuldades, e isso é normal. Mas não é isso que vai me fazer abandonar minha carreira ou trocar, né? Muito pelo contrário, eu sigo firme porque eu gosto do que eu faço. Então é importante isso também, trazer essa situação. Sim, é sempre importante avaliar, né? É que a gente tem uma noção, muitas vezes, assim, que certas coisas a gente precisa pensar, porque realmente, né, vai trazer consequências e quais serão essas consequências. E por isso que a gente tem que avaliar. Mas a gente leva tudo muito como se fosse uma sentença, né? Eu vou escolher isso e vou ter que fazer para... E não, né? Claro, tem que ter cuidado, tem que pensar, tem que planejar, amadurecer às vezes muita ideia, mas assim, não é uma sentença, então você pode ir, pode voltar, né? Mas é isso, a gente tem que sempre pensar ali, tá? Se eu fizer isso agora, quais serão as consequências, né? A curto e a longo prazo, a médio prazo, então acho que isso é importante também. Concordo com você, sim. Totalmente. Bom, eu queria, assim, abrir... A gente falou muito, né, desse outro lado aqui, da transição e tudo mais, e eu queria trazer alguns causos, assim, para um seu ou mais, tanto faz, né? Para a gente falar, assim, um pouquinho dos bastidores, como que é, né? Eu vou começar, assim, porque o meu eu já fiz um post, já, né? Já não é segredo. Mas foi um candidato que, ali, né, ele me enviou... Ele se cadastrou na plataforma que a gente utiliza na Hunter Co, né? E olha, eu expondo. E aí... ok, tipo assim, ele não tinha ali o que a gente precisava e a gente tinha um volume de candidatos considerável, então a gente não consegue parar para conversar com todo mundo. E aí eu desqualifiquei ele, né? Falei, olha, para essa posição não faz sentido por isso, por isso, por isso. E aí ele me respondeu um e-mail, né? E tudo bem. Aí eu chamei ele no WhatsApp, porque eu gosto de ter esse contato direto, né? E aí ele, ok, eu falei com ele, daí ele falou assim para mim, você comeu bola e não quer admitir. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu falo, ó, eu errei, vou te trazer de volta, fiz isso, mas eu avalio com tanto cuidado, porque além de um currículo, que não é exatamente um currículo, mas além de um cadastro ali na plataforma, é um profissional com a família que busca uma recolocação. Então a gente leva isso em consideração. E aí a gente ouve isso, sabe? Duvidando do nosso trabalho. E eu sempre mando, quando eu tenho alguma dúvida, eu mando, Evelyn, o que você acha desse perfil, né? Tá muito fora, não sei o quê, eu acho que tá, e você? Tal coisa. Eu gosto de ter outra visão também, né? Mas, assim, a forma como ele me devolveu, entende? E me gerou até uma questão, assim, será que as pessoas realmente estão preparadas para um feedback do processo seletivo? Porque se a gente fala, ó, por isso, por isso, por isso, e aí a pessoa, mas eu sou, mas, cara, eu já tive experiências, por exemplo, no setor de treinamento e desenvolvimento, mas não quer dizer que eu sei fazer isso com excelência, sabe, numa empresa. Não, a minha área é recrutamento e seleção, pronto, entende? Então, eu acho que é isso, a gente ter esse entendimento, e aí a gente não achar que a gente é apto para todas as vagas, que a gente tem pelo menos um pouquinho, não é assim. Então, assim, na hora eu li aquilo, né, mas ok, a gente conhece, tipo, eu conheço meu trabalho, sempre, né, recebo alguns elogios, então eu vou mais por esse sentido. Só que pensa, você falar para aí que eu ia chegar na questão, você falar para um recrutador que ele comeu bola, dependendo do recrutador, ele vai te bloquear para a vida, né? Porque, imagina, gente, ele contrata, a gente não percebe, mas a gente está sendo avaliado desde o primeiro contato, né? Porque, e aí alguém pode me falar, Leandro, mas dado o momento da situação no país, eu falei, olha, eu até entendo, assim, mas não justifica você ser mal educado com as pessoas. Isso eu aprendi desde cedo, né? Independente de sim ou não, você não precisa ser mal educado com as pessoas. E esse foi um caso bem interessante, assim, porque, cara, eu achei assim, nossa, pá, assim, no WhatsApp, né? Jogou uma dessa, eu achei bem interessante, assim. Eu acho que, nossa, desses não dá pra gente tirar tanta coisa, voltando para os desafios que a gente tem no recrutamento e seleção, né? Que eu acho que esse é um deles, né? Então, assim,
Mas é muito complicado a gente avaliar, porque eu acho que muitas vezes está falando ali mais de a gente pode errar, pode, porque às vezes o volume é grande, né? Por mais cuidado que a gente tenha, às vezes é muita vaga, muito candidato entrando, você entra em contato com dezenas de candidatos pelo e-mail, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, diariamente. Então, o erro pode acontecer, por quê? Porque nós somos humanos e faz parte, né? Então a gente vai ter que o quê? O que a gente pode fazer para consertar isso? Que estratégia vamos usar? Beleza. Mas assim, eu acho que às vezes acaba falando muito mais do candidato em si do que propriamente do nosso trabalho. É por isso que eu acho que é sempre importante, né? Avaliar ali, documentar tudo certinho, passar as informações da forma mais clara possível, né? Os feedbacks para o candidato, olha, a gente está evoluindo com você, obrigada, né, por responder. A gente vai ter mais um processo, não, nós não vamos. O processo funciona assim. Eu sempre gosto de deixar bem claro, que eu acho que acaba, né, minimizando aí os erros. Mas tem coisas que é aquilo, né? O que depende da gente e o que não depende, né? Então, assim, a gente falar assim, você fez seu trabalho errado, mas sendo que eu nem estou tendo contato com o teu trabalho, é muito complicado. Então, acho que esse é um dos desafios do RH também, né? E mostrar, às vezes, como a gente vai contornar né, essa coisa negativa que a gente vem, porque acaba impactando a gente, né? Como a gente estava falando antes, às vezes a gente, né, não está preparado para receber aquele feedback daquele jeito, e daí você começa a avaliar o teu trabalho, né? Opa, será que... Não, eu fiz certo, então tá ok, né? Ah, não, realmente. Então, acho que tudo tem que ser avaliado ali, né? Mas eu acho que aquilo que eu falei, trabalhar com o recurso humano, porque é bem isso, a gente está trabalhando com o humano, a gente está sujeito a várias variáveis, tanto a gente errar como o candidato, enfim. E daí a gente tem que ter muita resiliência, eu acho, né? Para se adaptar e voltar e seguir. Acho que é um pouquinho isso do teu caso aí que eu, Não, eu concordo. É bem isso mesmo. Acho, né? Que isso pode, dependendo de repente um nível de um recrutador ali, isso pode abalar ele, né? Tipo, trazer de repente uma situação irreversível ali. Então, por isso que eu falo nessa questão de ser importante a forma que você, né, trata o outro, né, com respeito. Eu sempre prezo muito isso, sabe? Sim. Independente de quem for, você trata com respeito, né? Então, para mim é isso, assim. Você nem conhece o profissional e aí você tá querendo falar do trabalho dele, é muito complicado, né? E eu acho também que, por exemplo, é aquilo que a gente falou, né? Que você comentou. O profissional que está ali iniciando, está em transição de carreira, muitas vezes ele está aprendendo novas habilidades, novas competências. Então, isso vai ser recebido de diferentes formas por diferentes pessoas, né? Então, eu poderia receber essa informação que você teve, que o candidato te passou, com muito mais impacto, né? E daí eu ia ter que avaliar tudo que eu tinha feito no processo, se realmente estava certo ou não, no que eu errei, porque quando a gente está aprendendo, a gente não tem toda essa segurança, toda essa maturidade profissional, né? Então, assim, é o impacto que vai causar e cada pessoa vai receber de um jeito. E também vai depender ali da estrutura da personalidade da pessoa, como que é. Então, eu acho que o respeito tem que ter, né? Em todas as áreas. Por isso que o recrutamento e seleção não é tão fácil, porque não é só recrutar. Né? Tem as questões éticas, tem as questões morais, como que você vai tratar a pessoa, a forma técnica que você vai desenvolver aquele processo. Então, tem várias coisas. Exato. Né? Exato. E assim, ó, por que eu tô, né, a gente tá falando de transição e de tudo mais, e trouxe esse assunto, né? Para vocês verem um pouquinho que tem outro lado também, né? Que a gente pesa, assim, e como eu falei, mesmo eu gostando do que eu faço, a gente passa por situações, assim, desagradáveis, faz parte do nosso trabalho, faz parte do processo, não vai ser sempre flores, como as pessoas imaginam que seja. Às vezes teve uma configuração que eu deixava, que aparecia no LinkedIn ali que eu estava online, né?
E aí um dia as pessoas vieram me perguntar, mas você fica sempre online no LinkedIn e tal? Meio que assim, né? Você não trabalha. Só que eu tô online ali justamente por isso, porque eu tô trabalhando. A gente tá procurando candidato, a gente tá respondendo candidato, a gente tá falando com candidato, enfim. E aí é por isso, aí a gente fica online ali justamente para isso, né? Mas não é que a gente não tá trabalhando. Então, às vezes, na visão da pessoa, pode ser que a gente esteja ali, tipo, aproveitando o LinkedIn e, sabe, rolando ali na página e tal, e não é, na verdade, né? A gente tá trabalhando, isso pode gerar uma interpretação errada da função, né? Se ela não vier te perguntar, de repente, eu quero entrar ali, porque ele fica só no LinkedIn, não trabalha. Na verdade, o nosso trabalho é muito dentro do LinkedIn também, né? Então, a gente quase sempre está por ali, né? Sim, e o LinkedIn é uma das principais ferramentas do nosso trabalho, né? A gente acha as pessoas por ali, praticamente. Então, a gente está o tempo todo online e não... Uma coisa é quando você está usando uma ferramenta de uma forma, vamos dizer, de lazer, né? Eu quero ver o que tem de artigo aqui e tal. Outra forma, quando você está usando para trabalho, a tua energia dispensada naquilo é totalmente diferente. Totalmente. Então, tem essa diferença aí também. E que dicas assim você deixaria para quem que quer migrar nessa área de tech recruiter? De uma área para a área de tech recruiter? Bom, eu acho que primeiro é os contatos, né? Fortalecer teus contatos e conversar com pessoas que já atuam na área. Eu acho que isso ajuda muito, esclarece muito suas dúvidas, porque às vezes a nossa ideia pode ser diferente um pouco, né, da atuação. Então, conversar com as pessoas, fortalecer os contatos com as pessoas que estão ali na área e também pesquisar sobre a área, né? Pesquisar quais competências você precisa ter ali para desenvolver aquela função, se você tem aquelas competências, o que você vai precisar desenvolver, né? Então, eu acho que isso é o principal, né? Envolve também um pouquinho de autoconhecimento. Então, você precisa ter duas coisas, né? Conhecer sobre a área que você quer atuar e conhecer sobre você, né? Se você está disposto a fazer aquelas funções, aquelas atividades, se é algo que vai ser fácil para você, senão vai acabar aí, né, atrapalhando tua motivação, teu envolvimento com a atividade. Então, acho que são essas duas coisas. Conhecer a área e se conhecer também para ver se você consegue desenvolver o que aquela área solicita. E eu acho que é isso aí, muito estudo, né? Tem que estudar, se é uma área que você não teve muito contato, você tem que estudar. Tem, igual o Leandro falou, tem muitos materiais no Google, na internet, mas também tem muitos cursos bons com os valores acessíveis que eles vão te dar um norte, né? Uma base muito boa. Então, você vai saber onde procurar, como iniciar. Então, eu acho que essas são dicas assim que pode ajudar. Legal, eu concordo, assim, a gente falou muito, né, ele querendo ou não, no começo trouxe diversas dicas, né, de planejamento e tudo mais, mas eu acho que específico para essa área de tech recruiter é isso, assim. Sim. Eu acho que o estudo ali sabe, essencial, não tem como, gente, não tem como. Não tem mesmo. Não, assim, eu já falo na lata, né, porque às vezes a gente, em algumas funções, você consegue levar um pouquinho sem o estudo ali daquela... Mas nessa área não dá. Não dá. Você vai sentir muita dificuldade e tal. Uma dica que eu, assim, ó, pelo amor de Deus também, né, gente? Não vou dizer aqui que a Hunter Co vai aprovar todo mundo que for se cadastrar lá, não é isso. Mas eles, assim, se você já tem ali uma vivência com recrutamento e seleção, né? Se você quer empreender também, enfim, seguindo nessa linha, vale a pena você dar uma olhadinha no site da Hunter Co, na parceria que eles oferecem para recrutadores, né? É bem legal, assim, você é um recrutador exclusivo daquela vaga, então, né, só você vai trabalhar aquela vaga. É bem legal, assim, a proposta de trabalho por lá, assim, sabe? Mas, igual eu falei, não quer dizer que eu estar falando aqui vai sair aprovando todo mundo, né? Porque existe uma validação que, assim, eu entrei...
a Evelyn entrou também, mas assim, a gente não sabe, porque é algo interno, né? E a gente nem procura saber também, justamente por isso, porque é algo da empresa, né? E eu acho que não cabe a gente também saber nesse sentido, né? O que é validado e tudo mais. Assim, algumas coisas a gente sabe, porque, né, tá lá na descrição da vaga, mas o que mais? Então, aí, tipo, eu vim dar a resposta para todo mundo, se eu fizer isso vai passar. Não é legal, né? Então, se vocês têm esse interesse, vale a pena olhar. Uhum. E, É um assim, ecossistema bem legal. E o Adriano lá, que na verdade foi um dos... O Adam, né, foi meu primeiro contato. Muita gente boa também. E o Adriano, que é, assim, hoje o nosso contato é muito forte lá. Ele é muito gente boa, assim. Eu até comento muito com a Evelyn, né? E se ele estiver assistindo aqui, um abraço para ele. Mas eu gosto muito, assim, da forma que ele trabalha, da forma que ele acredita no potencial, né, de quem está ali com ele, da forma que ele conduz as vagas, as empresas que confiam no nosso trabalho. Então é muito legal, gente, vale muito a pena, assim. A minha outra dica também é vocês filiarem a plataformas que talvez, assim, não exijam uma outra experiência, uma experiência anterior, de repente, tudo mais. Só que é um pouquinho diferente, tá? Eu não vou falar aqui muito dessas plataformas, porque, né, não é tão foco assim eu explicar para vocês como que funciona nos bastidores, mas de repente para vocês pegarem uma experiência seria bem legal nesse sentido, Sim, né? ajuda Eu muito. acho. A gente tem a Revelo, que pode ajudar vocês, a 99 Hunters, a Red Hunters IO. Então, assim, são plataformas que podem ajudar vocês nesse sentido. O porquê que eu falo isso de plataformas, né? E aí eu separo um pouquinho a Hunter Co, porque a Hunter Co é um trabalho diferente, tá? Mas nessas plataformas você vai ganhar uma experiência, uma vivência. Então, de repente, se você não tem a experiência, vale muito a pena nesse sentido. Porque quando você for se candidatar a alguma vaga, alguma coisa assim, você vai ter uma experiência ali para dizer, olha, eu, né, conheci um pouquinho da área, eu vivi isso, né, ajudei na contratação disso. Então, eu acho que vale a pena nesse sentido, sabe? Se alguém tiver interesse, pode me chamar no privado ali, que eu mando mais informações, sem problemas nenhum, tá? Mas eu queria trazer essas possibilidades para vocês também. A gente está vendo muita vaga de Tech Recruiter Júnior, né, pleno, sênior, mas eu tenho visto mais de júnior e eu tenho recebido muita proposta também, assim, de vagas de Tech Recruiter. Então, é um mercado que está crescendo, dadas as vagas de tecnologia que a gente tem, em montes, né? E para quem, né, que realmente quer seguir nessa área, vale a pena se especializar e seguir, porque eu diria que é o futuro, né? A gente não se vê por muitos anos sem contratar um desenvolvedor, por exemplo, né? É muito difícil a gente imaginar isso. Então, é uma profissão que está bem alta e vai continuar, né, nos próximos anos. Sim, bem isso. E eu falei um monte, né? Bom, a gente vai para as perguntas aqui. Deixa eu ver se você tiver alguma pergunta, também pode deixar aqui que a gente vai respondendo, tá? Vamos para a primeira pergunta. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Vamos lá. A primeira pergunta é da Lara. Oi, Lara, tudo bem? A gente falou um pouquinho já nos bastidores, porque ela também é parceira ali da Hunter Co, então a gente já teve um contato. E gente, eu achei a pergunta dela incrível, assim. Oi, Evelyn. Também. Eu entendo bem a sua transição. São duas áreas incríveis. O que você conseguiu trazer da clínica para o recrutamento e seleção? Que pergunta boa. Nossa, achei bem boa a pergunta da Lara. Eu acho que a Lara, ela é nossa colega e ela é psicóloga também, né? Se eu não me engano. Eu acho que é também. Eu acho que o que eu consegui trazer, né, foi essa leitura, né, uma leitura mais, às vezes, que a gente consegue perceber alguns comportamentos, algumas coisas que a gente já tem mais vivência e facilidade por causa da clínica. Então, eu acho que essa percepção da pessoa, né, vamos dizer assim, uma avaliação do estado mental, eu acho que foi uma coisa que eu trouxe da clínica e que acaba facilitando. Eu acho que também é a questão da comunicação, que a gente acaba desenvolvendo isso muito, né? Então, acaba facilitando tanto na área clínica como na área de recrutamento e seleção, embora a comunicação na clínica seja diferente, mas a gente tem que trabalhar ali a assertividade, né? O objetivo. Então, assim,
muitas vezes na clínica a gente tem que direcionar uma pergunta, né, porque a gente quer chegar a algum lugar, a gente quer saber alguma coisa do candidato, do paciente. E no recrutamento e seleção também, né? A gente tem que direcionar ali perguntas, porque a gente quer entender um pouquinho dele e ligar o que a personalidade dele, o que ele está buscando, tem a ver ali com a vaga, ou está ligado ali com o perfil da empresa, com a cultura da empresa, enfim. Então, acho que foram essas questões aqui que estão me ajudando, que eu já tinha na clínica e acabam me ajudando na RH. E tem outras coisas ainda que eu acho que eu vou acabar descobrindo aí durante essa trajetória. Mas eu acho que é isso. Legal. Obrigada pela pergunta, Lara. Foi bem bacana. Obrigada, Lara. Foi mesmo. Vamos para a próxima. Silvânia. Boa tarde. Como sempre, você trazendo conteúdo interessantíssimo. Obrigada. Eu estou aprendendo muito a cada live que assisto sua. Obrigado, Silvânia. Eu, assim, até um dos motivos para eu trazer alguns convidados, né? É por isso também, né? Para trazer visões diferentes, vivências diferentes. E assim, por que eu trouxe a Evelyn e não uma especialista de, por exemplo, a gente tem especialistas de transição de carreira e, né, enfim. Mas eu quis trazer ela justamente para vocês verem como que é alguém que passou por isso, que fez isso. Então, nada melhor a gente ver alguém que fez essa transição, que passou e está passando por isso, do que trazer alguém que vai falar só para vocês, vai dar dicas, assim, nesse sentido. Não que não seja importante, porque eu acho muito importante o trabalho de cada um, mas nesse caso eu quis trazer alguém que vivenciou isso, para vocês entenderem como que é, né, como que funciona, os bastidores e tudo mais. A Lara agradeceu a resposta. A gente que agradece, tua... É verdade. Você tá aqui com a gente, né, escutando. Verdade, obrigada, Lara. Nosso papo, assim. E assim, a gente já tá meio que chegando a quase 1 hora de live, a gente já tá caminhando para o final. Mas se vocês quiserem deixar aí a dúvida, a gente vai respondendo enquanto isso. E também, se vocês gostaram, né, deixa o like aí, comenta aqui também pra gente se vocês gostaram, né? A gente é muito... A gente gosta ali de ler alguns comentários, de ler os comentários, né? Alguns não, os comentários. Mas eu queria, assim, como a gente tá seguindo mais pro final, assim, como eu sempre digo, né? Eu gosto de agradecer, eu queria agradecer, assim, você ter topado. A gente sabe que é um desafio estar ao vivo, né? Não é fácil. A gente se expõe nesse sentido, né? E aí a partir do momento que a gente se expõe, a gente está sujeito a qualquer coisa, assim, né? Então, primeiro, assim, eu queria agradecer realmente sua disponibilidade, assim, de estar aqui comigo uma tarde de sexta-feira, olha que legal. E amanhã, a gente estava falando, né? É dia dos namorados, então, né? Verdade. Ainda bem que foi hoje, né? Amanhã a gente tem que aproveitar os dias dos namorados. Quem tem, quem não tem, também tem que se aproveitar. Exato. Né? Isso, assim. É isso. E assim, ó, que mensagem final que você queria deixar para quem acompanhou a nossa live, para quem tá aqui firme e forte, porque ficar 1 hora escutando eu falar, né? Imagina, uma maritaca. Daí mais outra pessoa falando, a gente sabe que é desafio, né? Para quem tá ouvindo, assim, o assunto tem que ser interessante, né? Sim. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem tá assistindo e vai assistir depois também essa live, porque ela fica gravada. A palavra é sua. Eu sou outra maritaca também, que eu gosto de conversar bastante. Mas, assim, o recado que eu tenho para dar, primeiro, é agradecer, né, você, Leandro, pela oportunidade, pela troca aí, por todo o apoio que você tem me dado nessa trajetória. Você tem me ajudado muito, você sabe. Sempre comento com você, obrigada, né? Você sempre está me ajudando, me apoiando. E eu acho que isso é fundamental numa transição de carreira, né? Você encontrar pessoas que te apoiem, que te ajudam ali na sua trajetória e que acredita que você pode desenvolver um trabalho, né, como profissional. Então, tenho a agradecer muito a você, agradecer também ali a todos os colegas da Hunter Co. Claro que em especial alguns que estão ali comigo mais diariamente,
Tem pessoas que eu não vou falar o nome aqui, porque né, não quero expor também, vai que é. Mas assim, tem pessoas que, nossa, são maravilhosas. Né? É quase um pegar pela mão. Então, ter essa rede de profissionais que te ajudam, que te auxiliem, eu fico muito agradecida. E, sinceramente, foi uma expectativa, foi algo que aconteceu assim que superou minha expectativa positivamente. Que eu jamais pensei na área de recrutamento e seleção, assim, encontrar tanto acolhimento e tanto apoio. Então, isso ajuda muito a gente se desenvolver como pessoa e como profissional. E o recado que eu queria dar, tipo, que é isso, né? Se você tem o desejo de fazer uma transição de carreira, não se sente bem, às vezes, o que você está fazendo atualmente, pensa em fazer outras atividades, tenta se planejar, buscar os recursos disponíveis aí, para que você consiga fazer isso, né? Eu acho que quando a gente tem os nossos objetivos claros, assim, onde a gente quer ir, por quê, acho que fica mais fácil para fazer essas escolhas, né? E enfim, mudar ali algo que a gente acha que precisa ser mudado para trazer mais qualidade de vida para a gente, mais satisfação, enfim. Eu acho que é isso. Quero agradecer também. Obrigada, gente, por ter escutado a gente nessa tarde de terça-feira. Olha, assim, o que eu digo, né? Primeiro, obrigado pelas palavras, claro. Mas a gente aprende muito, né? E a gente, eu sempre falo, né? Tem pessoas que a gente é mais próxima, outras nem tanto. Mas só para vocês entenderem, assim, a gente conversa muito por conversa pelo WhatsApp, né? Não ia falar o nome, mas vamos facilitar. A gente conversa muito pelo WhatsApp, troca muita ideia e assim, às vezes a gente manda uns áudios longos, tipo, longos quando a gente diz 3 minutos. E um sempre escuta muito o outro, isso é legal, né? É bacana a gente encontrar pessoas que apoiem e tudo mais, e que estejam do lado da gente. Então a gente tem uma troca muito legal, sim, e é bem bacana. Até por isso também eu trouxe, né? Porque não faria sentido a gente trazer alguém muito aleatório, assim. Então, até pela questão de conexão e tudo mais, né? Mas é isso, gente. Realmente, como eu já falei, só tenho a agradecer, assim, a presença de cada um. Aguardo vocês na próxima sexta-feira. E, mais uma vez, obrigado, Evelyn. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a todos vocês. E a gente vai lá. Um abraço, né? Que a recolocação de vocês também, quem está buscando, chegue logo. Podem adicionar eu, a Evelyn também. A gente gosta de fazer conexão. Olha eu falando pelo outro, né? Mas eu gosto. Pode adicionar. Mas eu acredito que ela também. E é isso, gente. Tchau. É isso. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau, Leandro. Tchau, Evelyn.